Olá pessoal, doutora Fabiana Arruda, Desmistificando a Psiquiatria. Para começar, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Assunto de hoje, borderline. Você conhece? Conhece alguém? Talvez você ache que não conheça, mas pode descobrir que tem um border mais próximo do que você imagina. O que é isso? Para falar sobre esse assunto, Cláudia Sintra. Vamos começar pelo básico. O que é o borderline? Então, vamos começar traduzindo borderline. A borda de uma linha, né? Então, ali eu tenho que entender que esse cliente, ele está no limite dele de algo, porque é linha. Então, ele está trazendo uma coisa linear. E eu não posso parar de pensar que essa coisa linear eu aprendi lá na infância, que é um bendito amor que a gente busca, que a gente começa assim: se o papai e a mamãe me dão, eles me amam. Se eles não me derem, não me amam. Não me amam. Então eu tô nessa linha em busca desse bendito amor infantil. Então, se você prestar atenção, as pessoas borderline, eles trazem voz mais infantilizadas, atitudes mais infantilizadas, elas ficam de mal, elas batem o pé. Então, são características dessa condição. Onde eu tenho visto dentro das sessões, né, do trabalho de terapia, e indecisões de mudança de profissão, de autorresponsabilidade, de fim de relacionamento, aí eles trazem o contexto. Pra gente, o border é um transtorno de personalidade, Sim. né? Sim. São pessoas extremamente instáveis. O que é instabilidade? Dificuldade em tomar decisões. Muitas vezes agressiva, impulsiva. Sim. Por quê? Porque a criança, muitas vezes, dependendo do contexto, ela foi ali castrada dentro de uma fala. Com muita dificuldade de relacionar, de aceitar o contexto que tem uma ordem, ele é desorganizado emocionalmente, na maioria das vezes comportamento. Sim. Muito instável, você não sabe como o border, ele é o que você falou, um comportamento tão infantil que ele explode, então, parece que do nada. Parece do nada, mas é muito legal quando você consegue entender essa linha. Ele não estoura do nada. Ele já começou a fazer um pedido para você, tipo com aquelas carinhas de gato Garfield, né? E quando ele não é satisfeito... Bingo! E aí ele vai mudando a forma. Então ele começa com charme, com uma sedução. Depois ele passa para uma manipulação. Então ele fala assim: você não faz isso para mim porque você não me ama. Declara. Quem tá falando aqui? Né? A criança. Aí depois ele começa a fazer chantagens emocionais. E aí, quando ele vê que nem a chantagem chegou, funciona. Aí ele vai para a agressividade, porque é a última cartada dele. Porque muitas vezes a gente faz ou acaba assumindo um posicionamento para que aquela pessoa pare de ser agressiva, ou pare de me passar vergonha, ou pare de me agredir. Então não é que estourou do nada. Ele já está ali tentando há um tempo. Na verdade, ele passa a vida toda tentando, né? E acumulando frustrações, porque o border ele tem um sofrimento. Sim. Para ele é muito difícil lidar com toda essa instabilidade, com toda essa irregularidade. Às vezes ele até tenta e ele não consegue. Ele tem uma dificuldade gigantesca de olhar para ele, de amadurecer, de encarar a realidade e aceitar que ele precisa de ajuda. Isso precisa ficar muito claro. Mesmo com esse olhar, a gente sabe do sofrimento, tá? Mas é aquela coisa, aquilo tá acontecendo porque naquele momento ele precisa se tornar adulto. Então são as 5 condições que a criança adequou ali para ser amada, que são os afetos, né? O abraço, que é a lembrança, as coisas de ser lembrado, de fazer as coisas para aquela criança, o tempo para ele, os elogios, que são os reconhecimentos. Eu falo para os meus clientes assim: existem 3 coisas que nós, como seres humanos, queremos: amor,
ser amado e sobreviver. Isso aqui é o que pega, porque eu quero sobreviver dentro disso aqui. Então qual é a sua necessidade de sobrevivência? Então o border, no fundo, como a maioria das pessoas, quer ser amado, mas tem dificuldade até para reconhecer e para dizer isso. Então ele literalmente não sabe lidar com todo esse contexto e vira uma tempestade. Sim. Para ele e para quem está perto. Principalmente para quem está perto. Então as pessoas não conseguem nem entender e nem lidar com isso. Então ele tem um sofrimento por isso. E ele também adoece. Então o border, ele precisa de uma atenção, de um cuidado. Mas ele olhar para ele. E aí a gente fala da psicoeducação, né? Quem está próximo, quem tem alguém que tem esse... Ninguém escolhe conscientemente ficar assim. Aprender a lidar com esse contexto. Sim. E a maioria dos meus clientes, vamos falar de maioria para a gente não generalizar, tá? A maioria dos meus clientes que trazem esse sintoma, eles estão infantis porque eles estão ou no meio do relacionamento dos pais ainda, por alguma condição ali, ou lealdade extrema por um dos pais. Então, o intuito aqui é trazer duas visões, né, que trabalham em conjunto, porque a psiquiatria, no meu conceito, aí é bem meu conceito, é bem particular, precisa dos processos terapêuticos para que as pessoas consigam evoluir nos seus processos. E o border, ele também adoece. Então, tem um border que tem ansiedade, que tem depressão, como qualquer outro ser humano. Então, tratar isso de forma conjunta, ter esse olhar que não é só medicamento. Ah, não, o border não tem tratamento. O border tem um olhar, sim. Às vezes, o que precisa ficar claro é que não tem um remédio escrito lá na tarja, borderline. Mas essa pessoa tem um sofrimento e um adoecimento, que a psiquiatria e os processos terapêuticos, seja ele qual for, tem uma função de ajudar essa pessoa que está sofrendo a viver, né? Parar de sobreviver. Sim, porque se você imaginar que muitas vezes essa percepção infantil não é vista, ele vai ter sofrimento. Porque, e aonde são as áreas de sofrimento? Muitas vezes profissional, porque o profissional precisa ser o adulto, e muitas vezes dentro do relacionamento, porque também no relacionamento eu preciso ter ações adultas. Exatamente, como eu não consigo dar esse passo, tem todo um adoecimento. Então, pessoal, se conhece alguém que tem essas características, compartilhe o conteúdo. Eles sofrem e precisam de ajuda. Claudinha, mais uma vez, gratidão. Pessoal, se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal, compartilhe, dê um like. Quanto mais informações, quanto mais a gente divulgar, mais pessoas a gente vai estar ajudando.